Salve rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês como que faz um Keylog. Bem, Keylog é um programa onde você coloca no computador de alguma vítima e você vai receber todas as teclas que essa pessoa digitar. Por exemplo, se a pessoa digitou alguma coisa, isso aí vai ser enviado para você e você vai saber tudo que ela está digitando, tudo que ela digitou. E isso pode ser bem usado tanto para algum pentest, tanto para descobrir algumas informações da sua vítima. E nesse vídeo eu vou ensinar de um jeito bem rápido, fácil e prático como fazer isso com Python com menos margem de erro. Bem, primeiramente vamos criar nosso arquivo main.py, que é onde vai ficar o nosso código. E dentro aqui a gente vai primeiro importar as nossas bibliotecas. A principal biblioteca que a gente vai usar é essa do PyInput, que ele vai fazer a verificação das teclas que a gente clicar, certo? Ou seja, todas as teclas que a gente clicar vai ser por meio dessa classe aqui que retorna todas as teclas clicadas pelo usuário, pela pessoa onde colocou o programa. Vamos também criar duas variáveis, são duas variáveis onde vai ser armazenada todas as palavras que o usuário clicar e cada palavra que o usuário clicar. Ou seja, o full-log vai ser a lista onde vai ser guardado todas as teclas, todas as palavras, e essa aqui, words, como autodescritivo, vai ser todas as palavras que o usuário clicar, as letras também, caso digite só uma letra. Então a gente cria a nossa classe onPress, que é onde vai verificar as teclas que o usuário vai clicar. Então aqui vai ficar toda a lógica de se o usuário clicou backspace, vai apagar a última letra da lista. Se o usuário clicou espaço, então vai dar um espaço, entendeu? Então aqui a gente vai começar a fazer a nossa lógica, certo? E primeiro de tudo, a primeira lógica que a gente vai fazer é a condição de se o usuário clicar espaço. Ou seja, se a tecla que o usuário clicar for igual à tecla de espaço, a variável words, que vai ser armazenada as palavras, vai ser dada como espaço, ou seja, a palavra que seria armazenada na lista full-log será um espaço. Então, não terá o erro de ficar tudo junto, que é muito comum em vários keyloggers que só imprime as teclas. Também a gente vai fazer a condição, como eu disse anteriormente, de se o usuário clicar o backspace e o botão de deletar, certo? Então, se a tecla que o usuário clicar for igual à tecla de deletar, a última letra na lista das letras, ou seja, na lista onde é localizada as letras, vai ser excluída a última, ou seja, -1. Então, se por exemplo, o usuário escreveu a palavra alfabeto e deletou essa aqui, se a gente não tivesse essa condição, não ia ser deletado. Ia continuar a palavra com aquele erro. Isso é muito ruim. Se, por exemplo, o usuário escreveu errado, como eu fiz anteriormente ali, por exemplo, escreveu assim, aí ele apaga esses 4 aqui e escreve de novo, ia ficar o de antes e ia continuar mais ou menos assim. Então a gente precisa dessa condição aqui, porque o programa não faz sozinho. Vamos fazer também a condição final aqui, que caso contrário, caso o usuário não aperte espaço e não delete, ele vai criar uma variável char, que é onde vai ser armazenado as teclas, certo? Então isso aqui é cada das letras, certo? Toda letra, tudo que o usuário digitar vai ser colocado aqui em forma de texto e vai ser adicionado a nossa variável words, certo? Então vai ser adicionado dentro dessa lista onde vai ser arquivada as letras e as palavras, todas as teclas que o usuário colocar. E, claro, a gente vai criar a nossa condição que vai enviar as nossas teclas, a lista de teclas para o usuário, certo? Por enquanto eu vou dar só um print para só enviar para nós. Então, se a chave for igual, se a tecla que o usuário clicar for igual a Enter, ou seja, se clicar Enter,
ele vai pegar o folog, adicionar as letras com um contrabarra, para não ficar tudo junto, certo? Então, se por exemplo eu apertei Enter e escrevi mais alguma coisa, não vai ficar tudo junto, uma do lado da outra. Não, ele vai dar um contrabarra, vai pular para a linha de baixo e vai continuar escrevendo. Por enquanto, a gente só vai printar aqui, depois eu tenho uma condição que a gente vai enviar para máquina, para nossa máquina, certo? E a gente zera tanto a lista de palavras, tanto a lista onde é guardada as palavras que vai ser enviada. Por enquanto é só falta uma condição, essa daqui. Se o usuário clicar a tecla de ESC, retorna um false. Por que a gente tem que colocar isso aqui? Na verdade, vou deixar ali embaixo mesmo. A gente coloca isso para que, por enquanto, o nosso programa, porque a gente está só demonstrando para vocês. Num programa real, como está em desenvolvimento aqui, não, a gente coloca isso. Mas no programa real, quando você for terminar, quando você for colocar na máquina de alguém, se você for, você não coloca isso aqui, porque se a pessoa clicar ESC, o programa vai fechar, entendeu? Isso não é uma coisa muito legal de se fazer, entendeu? Então, como a gente viu antes, se a tecla for igual a ESC, vai retornar o false nessa função que vai parar o programa inteiro. Agora que a gente criou essa função onPress, a gente vai criar a nossa função main, que vai ser responsável por iniciar o nosso programa, iniciar essa lógica de verificar a tecla. Então aqui a gente vai colocar a lógica dessa verificação usada pelo PyInput. Mas antes da gente criar a nossa função, a gente precisa importar outra coisa aqui, é a biblioteca Listener, que vai fazer a leitura das teclas, certo? É muito importante. Então aqui a gente vai colocar essa condição aqui, que para cada leitura onde a tecla clicada for o onPress, ou seja, toda tecla que clicar aqui vai ser retornada para essa função aqui que a gente criou. Tanto é que a gente recebe a chave, ou seja, a tecla como parâmetro para a gente executar nossas condições aqui dentro dessa função, certo? A gente vai salvar isso como um calistener e iniciar o nosso calistener. Ou seja, vai iniciar a leitura das nossas palavras, todas as teclas que o usuário clicar. Por fim, a gente vai fazer um nosso ifName igual a main e vai executar o nosso main. Eu acabei colocando aqui errado. Pronto, agora vai. Então, aqui já vai estar executando o nosso programa certinho. Vai printar tudo que o usuário clicar. Vamos fazer um teste aqui. Pronto, eu criei um arquivo TXT para guardar, para fazer nossos testes com o programa. Mas antes de iniciar, nós precisamos primeiramente globalizar essas duas variáveis que a gente criou. Então a gente dá um simples global para a gente poder acessar essa variável, o estado que ela está, o valor que ela está guardando em todo o nosso programa. Essas duas variáveis aqui, certo? Até porque a gente vai usar essas duas variáveis e acessar esses dois valores em outra parte do programa, além dessa função, que vai ser mostrada depois. Então a gente vai dar um F5 aqui, pode ver que o programa já está rodando, e vamos fazer um teste. Aqui, ó, teste, pronto. Está enviando certinho, tudo que o usuário está clicando está sendo printado para a gente. O programa poderia acabar aqui, certo? Você poderia já fazer um arquivo VBS para executar o programa ou criar um arquivo executável, um e.exe, e está pronto o programa. Porém, quando eu fiz as minhas primeiras versões desse programa, teve muito erro. Por que aconteceu? O usuário usava o computador onde tinha o keylogger instalado, digitava as teclas e não clicava Enter. Por exemplo, tinha uma tela de login, colocava o login e a senha e clicava no botão de entrar, ele não clicava Enter. E isso tinha muito erro, porque acabava tendo acabava me retornando uma lista imensa de palavras e eu não conseguia discernir. Por isso, a gente vai criar uma função para verificar se o usuário clicou com o mouse. Isso é bem importante, certo? Então, a gente vai parar o programa e criar essa função que vê as leituras do mouse. Então a gente criou essa função onClick, que
é do PyInput também, aliás, vamos até importar aqui, vamos importar do PyInput. E se a gente vê, essa função é um pouco estranha, até porque a gente pede 4 argumentos na nossa função. Desses 4 argumentos, a gente só vai usar o presset, que vai fazer a verificação se o usuário clicou ou não o botão. Ah, então eu posso apagar isso aqui? Não pode, porque vai dar um erro de falta de argumento. E como a gente mostrado aqui na biblioteca onde tem a classe, é retornado esses 4 argumentos aqui que são necessários. Como a gente só vai usar o preset, a gente vai usar só essa função preset, que vai retornar qual botão foi pressionado do mouse, certo? Então, vamos lá. Aqui na função onClick, que vai ser do clique do mouse, a gente vai pegar o valor global das letras e da lista de palavras que a gente clicou também, para enviar por aqui também, certo? Então, continuando as nossas condições aqui, a gente tem apenas essa condição, é só uma, certo? Então, como funciona essa condição aqui? Primeiro ele faz a verificação do tamanho dessa lista da variável words, e esse len ele retorna o tamanho do objeto, ou seja, o tamanho da lista. Ou seja, se o tamanho da lista for maior que 0 e o usuário clicar com o mouse, ele vai fazer a mesma coisa que aconteceu quando a gente clicou o Enter. Vai adicionar as palavras que o usuário clicou na variável full-log, dar um /n, pular para a próxima linha e printar. Vai resetar as duas variáveis e só isso. Esse link, eu já expliquei tudo certinho. Caso contrário, caso o usuário, caso não tenha nada, na variável words, e se o usuário não clicou, ou seja, se isso aqui for falso, vai só executar esse else, que vai só ignorar isso e vai seguir o programa. E por fim, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com essa função onPress, que é iniciar ela aqui no listen. Adicionando ela aqui, a gente só precisa fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra, falar a função, a classe que ela está herdando, isso seja mouse.listener, vai pegar o onClick, que é a nossa função, que a gente faz a verificação do mouse, e salva ela como mListener e inicia o mListener aqui embaixo, certo? Então foi só isso. A gente pode fazer essa verificação também com o mouse. Vamos testar aqui. Vamos iniciar o programa. Iniciando o programa, certo? E tá funcionando certinho. Pode ver, eu vou escrever mais algumas coisas aqui. Com o Enter tá funcionando também. Tá dando aquele só /n. Vamos colocar aqui alguma coisa. Clique com o mouse, ele enviou. Perfeito. Por aqui a gente acabou tudo. Já fizemos, o programa já está completo. E a gente vai fazer a nossa última função, que vai ser responsável por enviar essas palavras aqui para nós. Ou seja, vai colocar isso aqui na máquina de alguém, a gente não quer que printe no terminal da pessoa, né? A gente quer que envie para nós o que ela está escrevendo, certo? Então a gente vai fazer essa função que vai enviar esses dados. Mas antes vamos criar duas variáveis e fazer as importações. As duas bibliotecas que a gente vai usar são a requests para ver os dados que vão ser recebidos pela URL, e a biblioteca Telebot, que ela faz a conexão com o Telegram. Ou seja, você cria um bot no Telegram e entra em contato com ele por meio dessa API, certo? Então, para a gente usar essa API, a gente cria duas variáveis, uma bot token, que é recebida pelo seu bot que você cria no Telegram, e o chat ID, que você vê pelos requests da URL do site, certo? Então aqui a gente cria o nosso objeto bot, que vai herdar da classe Telebot, no import Telebot, que é a classe Telebot, que vai receber o bot token, que vai fazer a conexão com o nosso bot para enviar os nossos dados, ou seja, nosso full-log. Perfeito? Então a gente vai criar a nossa função que vai enviar esses dados para nós.
Essa função é bem simples, eu coloquei como send, e essa função vai receber a nossa mensagem, que no caso é o full log, certo? Ela vai receber a URL, que vai procurar a URL, né, que vai ser responsável pelo contato com a API do Telegram, certo? Aqui, essa URL que vai, né, obter o bot token que a gente passou aqui em cima, que a gente já se passado. Depois eu vou fazer o teste para mostrar para vocês. E vai ter a função de enviar a mensagem, ou seja, a gente só vai enviar a mensagem, não vai ver o que o usuário está respondendo. Então, só enviando a mensagem, a gente vai passar o payload, que vai ser os dados. Com o payload aqui, a gente vai passar o nosso chat ID, que é o ID do nosso chat, onde vai ser enviada a mensagem, que a gente vai passar aqui em cima, e a nossa mensagem que a gente quer enviar para o usuário, certo? Que vai ser dada aqui na função, como argumento, certo? Então a gente vai fazer um response que vai enviar para a URL a nossa mensagem, para essa URL, e vai nos retornar um response JSON. Então aqui está pronto, é só a gente pedir aqui para enviar nessas duas partes do nosso código onde envia para o usuário, certo? Então, se eu não me engano, aqui já vai estar funcionando certinho, já vai estar enviando para nossa URL. Só vou colocar o meu bot ID, o meu chat ID, meu bot token e meu chat ID aqui para demonstrar para vocês. Então, a gente já coloquei os meus dados ali, do meu token ID e meu chat ID, certo? Vocês coloquem o seu também, eu não vou mostrar o meu porque eu uso com outros programas, esse de teste, certo? Então, vamos iniciar o nosso programa. Já está rodando certinho, deixa eu ver, isso, tá rodando todas as threads. Vamos colocar, conseguir fazer um keylog, perfeito? Vamos clicar em Enter só, e já recebi a mensagem, vamos ver aqui, consegui fazer um keylogger, já enviou certinho para o nosso bot, esse bot aqui que eu criei, Words. Vou testar com outra mensagem, deixa um like para fortalecer, certo? Cliquei em Enter de novo, enviou aqui também, deixa um like para fortalecer. Perfeito, né? Terminou o programa e a gente vai para a última parte, para o último documento que a gente vai criar. Aqui a gente não vai mexer mais com o Keylog, com esse arquivo. Esse aqui já está pronto, está totalmente finalizado. Vamos agora criar o nosso executador VBS, que vai ser o arquivo onde vai ser um programa onde vai executar o nosso main. Por que eu decidi criar um executador.vbs? Porque muitas vezes quando você transforma o seu programa Python em um executável, pode acontecer do Windows Defender e detectar ele como um programa malicioso e apagar, ou pode acontecer também do usuário achar e querer apagar também, que é uma coisa muito ruim que não é boa de acontecer, tá? Porque se ele apagar, você não vai receber mais nenhuma tecla que ele digitar, certo? Então, a gente vai digitar o nosso código aqui no executador.vbs, que vai executar em segundo plano o nosso programa Python. Pronto, o nosso arquivo VBS vai conter essas duas linhas de arquivo, bem simples. A primeira linha é o setKeylogger, onde a gente cria um shell de script que vai executar o nosso script, certo? E o nosso script, que é esse aqui abaixo, é onde vai iniciar o nosso programa, ou seja, vai dar início a esse shell e vai iniciar com o interpretador do Python, com esse W aqui é para ler ele no terminal, para executar o script Python sem abrir o terminal, e passa esse arquivo main.py, que é o caminho onde você vai guardar esse main.py, como argumento para executar, ou seja, o Python vai executar esse arquivo que vai estar em algum lugar do computador onde você colocar a vítima. Você vai poder colocar em qualquer lugar, só que porém tem que ser bem escondido para a pessoa não acabar achar que é malicioso e apagar o arquivo. Você também não vai receber mais tecla, meio óbvio, certo? A gente coloca o 1 como uma janela normal para ser executada, vai continuar no segundo plano, mas a gente precisa colocar esse 1, e o false, que é para
indica que o script não deve esperar o processo terminar antes de continuar, ou seja, vai ser assíncrona a execução, certo? Então, é só isso. Já pode colocar, eu vou colocar o caminho do arquivo main aqui, vou colocar só main.py para executar só o que está aqui, que como está na mesma pasta, vai executar, e eu vou mostrar para como que ele vai enviar. Estando pronto, a gente não consegue executar por aqui pelo Visual Studio, mas a gente tem que vir aqui e executar por aqui. Vamos clicar aqui no executador, ele vai começar a executar e vamos fazer o teste para ver se está enviando. Está enviando em segundo plano. Cliquei em Enter, recebi a mensagem já. Está enviando em segundo plano? Ó, enviou certinho, perfeito? Você viu que eu não executei o arquivo Python, só está rodando aqui perfeitamente. Terminal até aqui, só clicar. Então, está concluído o nosso programa Python. Os dois arquivos que são necessários, um que vai fazer que funcione o nosso programa e o outro para iniciar. E o que eu faço com esse arquivo aqui? Você pode muito bem colocar ele no menu de iniciar, ou seja, você aperta Windows R, coloca shell startup, está enviando as teclas ainda, shell startup, clicar Enter, clicar OK e colocar esse arquivo executador dentro desta pasta, certo? Mas com o caminho certo de onde está o main.py, que eu coloquei aqui na mesma pasta, então aqui já não vai funcionar se eu executar. Isso aqui é outro programa que eu tenho, mas eu vou colocar aqui de volta, né? Não quero que execute quando eu inicio o programa. E assim, se colocando naquela pasta lá, toda vez que o usuário ligar o computador, ele vai executar o seu keylogger, certo? É só isso, usem com moderação. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Só isso por hoje e até a próxima. Tchau.